8 horas e 20 minutos. Frank, tem alguma informação? A gente começa aqui a entrevista então, com o doutor Danilo Orengo. Antes de tudo, doutor Danilo, mais uma vez, né, aos estúdios do Paraíba em QAP, ao nosso programa de rádio, agradecer e muito bom dia. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero enfatizar aqui a importância de estar mais aqui um dia aqui com vocês. Para mim, profissionalmente, é uma honra de contar com a presença de vocês aqui, de estar noticiando a questão da segurança pública. Eu quero agradecer a Frank e a Saulo, tá certo, pelo convite, mais uma vez dado. E quero também agradecer aos agentes penitenciários de Patos, principalmente em nome de Jardson, diretor lá da unidade prisional, e do vice-diretor Leandro, que eu tenho uma aproximação grande com ambos. Trabalhamos também conjuntos na cidade de Patos, estamos trocando sempre informações e trazendo o que é de melhor para a sociedade patoense e a região de Patos. Eu quero enfatizar, deixar uma deixa e trazer algumas observações importantes que já foram questionadas por Frank e por Saulo aqui, e quero ressaltar a competência que a Polícia Civil do Estado da Paraíba tem tratado a questão da segurança pública, não só em Campina Grande, mas no Estado como um todo. Nós temos acompanhado casos dificílimos para serem elucidados e a Polícia Civil dá conta do seu papel. A Polícia Civil está ao lado da sociedade paraibana e estamos construindo esse trabalho. Quero ressaltar também um bom trabalho feito pela Delegacia de Roubos e Furtos, que não é de hoje. A Delegacia de Roubos e Furtos vem trabalhando insistentemente, não só em Campina Grande, mas na região e no Estado. E também parabenizar a doutora Alba, Frank também pelos resultados na Delegacia da Infância e Juventude aqui, que eu tenho acompanhado, apesar da distância lá em Patos, mas a gente acompanha isso incisivamente. E quero enfatizar que eu percebo que a Polícia Civil está com um emblema, que é justamente impunidade zero. Buscamos solucionar o quanto antes qualquer tipo de crime que chegue na delegacia de polícia. Isso não é só em Campina, isso é em Patos, isso é em Monteiro, isso é em João Pessoa, isso é no estado da Paraíba. E eu reafirmo que a Polícia Civil do estado da Paraíba é uma polícia eficaz e que busca justamente zerar a questão da impunidade. Eu quero também dar os parabéns para o grupo GPC, Grupo Polícia Civil, como um todo, no seu dia, 21 de abril, que será amanhã, homenagear todos os policiais, agentes, escrivães e delegados de polícia do nosso estado, principalmente aqueles que eu estou diretamente relacionado na cidade de Patos, trabalhando diariamente, finais de semana e feriados, com o meu efetivo, o pessoal que trabalha em Patos, e agradecer o empenho e o desempenho dos policiais daquela localidade que nós temos realmente trabalhado em prol da sociedade de Patos e da região e construído um trabalho ao lado da sociedade e sempre buscando zerar a questão da impunidade. Por isso que Patos hoje tem uma redução de mais de 40% com relação aos homicídios. Isso é um fato histórico. Há mais de 5 anos não se tem uma previsão de uma diminuição desse porte. Ao contrário, Patos só se fazia aumentar o número de homicídios todos os anos. E eu ressalto a questão da integração com a Polícia Militar, a questão da integração com o sistema penitenciário, a questão da integração dos policiais com a forma de trabalho, tudo isso refletiu e está refletindo na redução dessa criminalidade e das prisões que estão ocorrendo na região de Patos e principalmente na cidade de Patos, que era o grande problema da questão da segurança pública lá do sertão. E isso, graças a Deus, com muito empenho, dedicação e humildade, conseguimos esses resultados positivos. Doutor Danilo, o senhor poderia aí citar os 2 casos, sei lá, os mais emblemáticos, de maior dificuldade, de elucidação, enfim, impactos para que a população possa ter aí uma noção do... Com certeza. No início do ano, logo após a minha gestão, melhor falando, em meados de setembro, demos uma atenção especial aos crimes de homicídios ocorridos em Patos. O senhor lembra quanto estava a média de homicídio? A média por mês de homicídio era em torno de 6, 7 homicídios a 8 homicídios por mês. E a tendência era justamente o aumento, como se confirmou no ano passado. Mas logo em meados da minha gestão, logo que eu entrei, o meu principal objetivo foi reforçar a Delegacia de Homicídios. Eu ressalto o excelente trabalho feito pelo Dr. Jorge Luiz, que é o delegado titular da Homicídios, inclusive delegado aqui também da região de Campina Grande, que hoje se encontra lá comigo, na cidade de Patos. E o fortalecimento da Homicídios da cidade de Patos favoreceu justamente ao aumento das elucidações, porque na verdade a cidade de Patos
o índice de elucidação dos crimes de homicídio e de tentativa de homicídio beirava os 30%, ou seja, um número muito baixo. Um problema que eu encontrei, inclusive comuniquei isso aos superiores, e conseguimos fazer um trabalho para reverter esse número, que é extremamente baixo, e gerava justamente a questão da impunidade. E hoje eu afirmo e demonstro para a população e para a imprensa de Patos e região que hoje conseguimos uma elucidação de mais de 80% com relação aos crimes de homicídios ocorridos em Patos. Ou seja, aconteceu uma tentativa, aconteceu o crime de homicídio, eu digo a você que a Polícia Civil vai incomodar as pessoas que estão envolvidas nesses crimes, inclusive faremos de tudo para prender os meliantes, os acusados em flagrante delito, justamente mostrando a eficácia e a dedicação, tá certo, dos policiais. E isso tem refletido nos números e na redução dos homicídios na cidade de Patos. Como eu afirmei, a média de homicídios, quando eu assumi a cidade de Patos, estava entre 6 a 8 homicídios, e hoje nós encontramos uma média de 3 homicídios, 2 homicídios por mês. Atualmente estamos com 9 homicídios na cidade de Patos. O senhor diz 9 nos 4 meses? Nos quatro meses. Isso, exato. E refletindo uma redução significativa com relação aos CVLIs, que são os crimes de homicídios, crimes violentos letais intencionais. E eu vou enfatizar dois grandes trabalhos que foram feitos lá. O primeiro deles foi uma operação que foi deflagrada no dia 29 de janeiro, que foi denominada Pistola Negra, quando a Polícia Civil conseguiu prender 15 pessoas envolvidas diretamente com tráfico de drogas na cidade de Patos e região, bem como com homicídios também. Só para vocês terem uma ideia, essa quadrilha detinha em seu poder mais de 15 armas de fogo, que eram feito um rodízio entre as pessoas que eram ordenadas para executar as vítimas dessas armas, e automaticamente conseguimos identificar todas essas pessoas, prendê-las, e hoje essas pessoas se encontram presas nos presídios, tanto feminino como masculino, da cidade de Patos. E eu afirmo, apreendemos 2 pistolas, inclusive uma .40, pertencente a um delegado de polícia que tinha sido furtado na cidade de Itaporanga, essa arma, e prendemos também outra pistola, uma PT-100 também, em poder desse pessoal, ou seja, pessoas que estavam com armas de grosso calibre, de uso restrito da Polícia Civil. E esse trabalho só veio consolidar justamente esses índices. Por quê? Porque com o resultado dessa operação, a gente percebeu, tá certo, que teve uma quebra significativa com relação à questão dos homicídios. E outra grande prisão que eu não posso deixar de ressaltar foi a prisão do Samuel, que executou a Graziele na cidade de Patos, um crime que comoveu toda a cidade, que em menos de uma semana a Polícia Civil conseguiu mandar de prisão desse elemento e conseguiu prendê-lo próximo à cidade de Ingá, aqui no estado da Paraíba. Essa prisão foi uma prisão de super repercussão, inclusive quando a gente conseguiu trazer esse elemento, prendê-lo, a gente teve uma grande dificuldade de levá-lo para a regional, porque na frente da delegacia regional tinha aproximadamente 1.000 pessoas, tá certo, comemorando uma prisão. Claro que para a gente é completamente lamentável, uma vida se foi, mas o que nos resta como policiais é buscar, dentro de um procedimento legal, que essa pessoa realmente pague pelo que se fez. Ou seja, que essa pessoa realmente vá presa e responda pelo crime que cometeu. Foi um crime bárbaro, tá certo? Mas o crime que a Polícia Civil deu uma resposta eficaz, e a sociedade de Patos e região realmente presenciou e está presenciando esse trabalho que está sendo construído na região. Só para a gente fazer aqui um rápido paralelo, eu gosto demais de fazer comparações, para a gente ter uma noção melhor das coisas. Patos hoje tem em torno de 120 mil habitantes, não é isso? Aproximadamente. Nessa faixa. Então Patos tem em torno de 120 mil habitantes, Campina Grande perto de 400 mil. Então Patos, nesses 4 meses, tem 9 homicídios registrados. Campina, nesses 4 meses, passou de 70, né, Frank? Ou seja, a população de Patos é apenas 3 vezes menor do que a de Campina, e os números de homicídios em Campina superam em muito mais de, acho que quase 10 vezes aqui o número de homicídios. É claro que eu estou fazendo só para a gente ter uma noção das coisas rápida. É lógico que não é só a população das cidades que determina se uma cidade é mais violenta ou outra mais violenta do que a outra ou não. É só para a gente ter, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas Campina, o número de homicídios é maior, mas Campina tem mais pessoas, tal. Então
A população é maior, então para que a gente tenha uma noção aqui mais exata dessa comparação, né? Patos tem 120 mil habitantes por aí, Campina perto de 400 mil, mas o índice lá está muito bom, assim, pelo menos, lógico, bom seria que não tivesse nenhum, né? É verdade. Mas, assim, se tratando de Brasil e interior da Paraíba, né, recursos, investimentos, etc., então podemos dizer que é um patamar tolerável. Se você pegar esse número 9, que foi o número de homicídios em 2013, 9, você tem no final de semana em João Pessoa, quando é calmo, né? Ele já chegou a ter mais de 15 homicídios durante um final de semana em uma cidade só. E é bom que se ressalte que dos 9 homicídios que ocorreram, apenas um que a gente está justamente com dificuldade de identificar a autoria. Todos os outros 8 homicídios ocorridos este ano na cidade de Patos, nós temos autoria, e a grande maioria das pessoas que cometeram esses crimes se encontram hoje presas devido ao trabalho feito tanto pela Polícia Civil como também pela Polícia Militar, que a gente trabalha com certeza integrado. Inclusive o Coronel Cunha Rolim é uma pessoa que tem colaborado incisivamente com os nossos trabalhos lá na região, e é um comandante que coordena lá a sua grande equipe lá, e esses números vêm consolidar e mostrar realmente que estamos no caminho certo. Claro que as dificuldades existem, trabalhamos todos os dias incisivamente com relação à questão dos homicídios, que é uma prioridade na segurança pública, e esse aumento significativo na cidade de Patos e com essa respectiva diminuição nos vem mostrar que realmente estamos no caminho desejável. Claro que não é o ideal, que o ideal seria não ter nenhum tipo de homicídio, mas como a gente trabalha numa sociedade que realmente há deficiências, com certeza acaba ocorrendo crime de homicídio, e a gente tem que buscar uma solução o quanto antes para zerar a questão da impunidade, né? Para trazer também a sociedade para o nosso lado, que isso é importantíssimo, que a sociedade colabore incisivamente com os nossos trabalhos, mas também repudiar a questão da impunidade. 8h38, você está ouvindo o Paraíba em QAP, a segurança pública como você nunca viu. Hoje estamos aqui entrevistando o Dr. Danilo Orengo, que é delegado regional da Polícia Civil em Patos. Mas vamos a um tema que está nos últimos dias mexendo aí tanto a imprensa como os setores jurídicos e até o Congresso Nacional, que é a questão da PEC 37. Antes de entrar na PEC em si, vamos dizer primeiro o que é PEC, né, para você ouvinte que escuta falar todos os dias, PEC 300, PEC 37, PEC 1000 e não sabe o que é. A PEC é uma emenda, um projeto de emenda à Constituição. A nossa Constituição é de 1988 e para você fazer alguma alteração nela, mexer, emendar a Constituição, você precisa aí desse projeto de emenda à Constituição, que passará nas duas casas, tanto no Senado Federal e na Câmara de Deputados, por 2 vezes, né? Tem que passar em votação por 2 vezes em cada casa, e requer um quórum de um número bastante elevado dos congressistas. Então, só para situar o pessoal, os nossos ouvintes aí que porventura não saibam o que é a PEC, você escuta todo dia falar, mas pode ser que alguém não entenda o que é justamente isso. E a PEC 37, quem pode falar mais é aqui o doutor Danilo, que vai abordar um pouco, discutir com a gente. E para você que quiser participar, mandar alguma pergunta, alguma sugestão, pode ser pelo Twitter, o @ParaíbaQAP, ou liga para cá, 3322-6265 ou 3343-0589. Primeiramente, é bom enfatizar que essa discussão tem que trazer à tona a figura dos delegados de polícia, tanto civil como federal, tá certo? Porque, assim, falar sobre a PEC sem se ter o contraditório, sem ter a participação dos delegados é muito fácil. Porque vai ser uma imposição de opinião, porque a pessoa não vai saber o contrário com relação a essa questão da PEC. Primeiramente, a PEC, ela trata da seguinte questão, ela diz que é competência privativa da Polícia Civil e da Polícia Federal as investigações criminais. Bem, eu venho à tona a afirmar que essa PEC realmente é denominada PEC da legalidade. Por quê? Porque em nenhum momento a nossa Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público o papel de investigador. Ao contrário, a nossa legislação, tanto via constitucional como leis extraordinárias, não atribui em nenhum momento o poder de investigação ao membro do Ministério Público. Eu enfatizo a questão do princípio da legalidade. Por quê? Porque a lei em si
nesse caso a Constituição Federal, no seu artigo 144, parágrafo 4º, atribui às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incube justamente a questão da função da polícia judiciária e a apuração das infrações penais. A questão da investigação com relação à polícia civil está enfática na Constituição, tá certo? Ele só traz uma ressalva, que é a questão, tá certo, dos crimes militares que vão ser investigados pelos policiais militares. Aí eu digo para vocês, a única legislação que permite que o Ministério Público faça qualquer tipo de investigação são essas investigações contra os seus próprios membros. Por exemplo, se um promotor de justiça vai ser investigado, ele vai ser investigado pelo próprio Ministério Público. Mas em nenhum momento a nossa legislação extraordinária, nem mesmo a nossa Constituição Federal, permite tal atribuição à figura do promotor de justiça. Eu quero trazer à tona algumas questões que eu acho importante para a população ter ciência. O que seria um inquérito policial, o que seria uma ação penal e o ato de julgar que compete ao juiz de direito, tá certo? O inquérito policial, ele é presidido pelo delegado de polícia de carreira, tá certo? E ele vai trazer à tona todas as provas contra o crime cometido e vai trazer justamente o indiciamento dessas pessoas envolvidas diretamente com o crime. E caberia aí ao Ministério Público, ao analisar as provas ali colhidas, se ele iria ou não interpor a ação penal, que é o papel dele, competência privativa estabelecida pela Constituição Federal. E automaticamente o juiz, denunciando o Ministério Público ou não essa pessoa através da ação penal, julgaria o fato. Claro, a gente sabe que tem um contraditório, tem ampla defesa, tem todas essas questões. Mas eu pergunto para vocês, se o Ministério Público é o fiscal da lei, quem iria fiscalizar a investigação do Ministério Público? Qual seria a instituição capaz de controlar essas supostas investigações? Porque não há uma lei regulamentando, como há no Código de Processo Penal, uma lei estabelecendo prazos para o delegado de polícia a concluir um inquérito ou relatar um flagrante delito. Não há previsão legal para os membros do Ministério Público. Ou seja, seria uma investigação com prazos indeterminados, ferindo qualquer tipo de garantia e direito constitucional previsto na nossa Carta Magna, que é a Constituição de 88. Eu enfatizo, tá certo? Cabe ao promotor de justiça promover privativamente a ação penal pública. E eu pergunto, se a pessoa vai colher prova, vai investigar e também vai denunciar, cadê o princípio da imparcialidade na construção das provas? É muito fácil você investigar um fato, automaticamente a pessoa vai estar na incumbência condicionada, tá certo, a denunciar. Cadê o princípio da isonomia da instituição? Ou seja, a pessoa vai construir uma prova em si, dentro de um inquérito policial, a pessoa tem que ter a lisura, tá certo, a autonomia de saber se realmente aquelas provas são verídicas, saber se realmente foi construída dentro do princípio da legalidade e denunciar ou não. Mas é muito fácil denunciar e investigar. Por quê? Porque a ação penal vai estar justamente comprometida, a verdade é essa, porque a investigação foi feita pelo membro do Ministério Público. De acordo assim, com os argumentos do senhor, doutor Danilo, eu faria assim, duas observações. Não só pelos argumentos do senhor, mas pelo que eu tenho pesquisado também na internet. Primeiro, todos esses argumentos quebrariam aquela história de que estão querendo tirar do Ministério Público o poder de investigação. Ou seja, pelo menos até onde eu já li, não vão tirar nada porque nunca existiu, não é isso? Com certeza, com certeza. A gente só tira o que a pessoa tem competência. Como é que a pessoa vai tirar um poder que a pessoa não tem? E isso a população tem que ter ciência desse fato. Em nenhum momento, nossa legislação, nem mesmo a Constituição Federal, estabelece nem implicitamente o poder de investigação do Ministério Público. Eles acabam se prendendo a uma teoria que é chamada teoria dos poderes implícitos. E eles entendem, digo, o Ministério Público, que como é o titular da ação penal, ele, órgão do Ministério Público, poderia também investigar. Mas eu ressalto que inúmeros criminalistas, inclusive Guilherme de Souza Nutti, que é um grande criminalista, um juiz de direito, afirma e enfatiza isso, que o Ministério Público tem que participar diretamente das investigações, mas dentro do controle externo feito à Polícia Judiciária, não da forma que eles querem fazer. Da forma que eles querem fazer é muito fácil. Você investigar sem prazo, escolher o que vai ser investigado e ainda interpor ação penal. Aí eu digo para vocês com toda sinceridade, vai acabar
haver um desequilíbrio, tá certo? E todos os direitos construídos na nossa Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, vai ser justamente atingidos frontalmente. Eu digo a vocês que o maior prejudicado com tudo isso vai ser as próprias pessoas, tá certo? Inclusive, não vai haver uma harmonia entre a ação penal e a questão do inquérito policial, sendo feito pelo Ministério Público, que é justamente uma questão que temos que trazer à sociedade para se debater. Inclusive, vários delegados estão fazendo isso nas suas respectivas cidades, estão procurando as emissoras de rádio, de televisão, questionando essa questão da PEC, e a gente tem que mostrar realmente o sentido da PEC 37, que é justamente a PEC da legalidade. E eu enfatizo, o emblema do Ministério Público é a PEC da impunidade. E eu pergunto, será que o Ministério Público é o único órgão aqui no estado da Paraíba que luta contra a impunidade? Será que a Polícia Civil, pelos trabalhos que têm sido feitos, a Polícia Civil também não tem colaborado com essa diminuição da impunidade? Um caso muito emblemático, o caso da Fernanda Ellen, que foi resolvido pela Polícia Civil, tá certo? Um caso dificílimo. 3 meses. Tá certo? Um caso dificílimo. E eu ressalto a experiência do Dr. Androville, um recém-nomeado delegado, que conduziu, Dr. Cristiano Jacques também conduziu essa investigação e trouxe à tona, tá certo, essa questão dessa elucidação desse grande crime que ocorreu aqui no estado da Paraíba, e a Polícia Civil é competente sim, tá certo? E não é imune, tá certo, a questão de impunidade, ao contrário, tá certo? A Polícia Militar, a Polícia Civil, os ministros do STF, o Poder Judiciário como um todo, estamos todos contra a impunidade, tá certo? Eu quero enfatizar isso, deixar isso muito claro, o slogan que está se passando, que a PEC 37 é da impunidade. Eu pergunto, a Polícia Civil está a favor da impunidade? O trabalho que está sendo construído hoje pela Polícia Civil do Estado da Paraíba? Ao contrário, lutamos contra a impunidade, e os números, as diminuições de homicídios, as resoluções de crimes ocorridos na região, é um número que a gente mostra à sociedade paraibana, e a gente mostra que essa questão da PEC tem que ser mais debatida, para que a pessoa tenha ciência realmente do que se está acontecendo, que a pessoa não pode retirar uma competência que não existe, tá certo? Enganando a população como um todo. Eu vou... Frank, quer falar? Parece que este tema, essa frase aí, PEC da impunidade, já pegou, já virou um estereótipo, já todo mundo já fala isso na rua. Comeu, né? A corda, todo mundo já comeu a corda. Acorda porque... E os promotores de justiça alegam que, principalmente a classe política, ele não fala de homicídio, não fala de briga de vizinho, né? Não fala de uma injúria, não fala de uma calúnia que vai ficar impune, mas principalmente da classe política que todo mundo sabe, vive roubando aí no Brasil afora. E alegam também que os delegados, quando fossem investigar um prefeito, por exemplo, poderia ser transferido. Pronto, por exemplo, o doutor Danilo está trabalhando hoje. Não teria força. Quando ele começasse a investigar o prefeito, lá um vereador, seja lá quem for, seria transferido lá para Catolé do Rocha e não poderia completar aí, não poderia mais presidir o inquérito policial e, de certa forma, ia ficar impune. A minha pergunta é a seguinte: o que fazer para que não ocorra essa transferência de domicílio profissional do delegado de polícia, para que acabe de vez com esse argumento do Ministério Público? Eu vou só pedir licença para completar essa pergunta de Frank, embasado numa declaração, numa opinião do próprio Júlio César. Nós fizemos uma entrevista essa semana, eu e ele, numa emissora de rádio aqui em Campinas, essa semana, falando justamente sobre esse tema, e Júlio dizia o seguinte: se a alegação do MP, do Ministério Público, é que as polícias estaduais, principalmente a Polícia Civil, ela não tem um suporte político, não teria uma força para combater determinados crimes políticos. Se a alegação é essa, não seria justamente a obrigação do Ministério Público denunciar essa perseguição que as polícias sofrem, política, essa perseguição política? É uma pergunta que Júlio fez. Com certeza. Eu vou enfatizar uma situação. A nossa Constituição possibilita que o Ministério Público requisite a instauração de inquérito policial. E uma vez requisitada essa instauração de inquérito policial, obrigatoriamente o delegado teria que instaurar o devido inquérito e fechar justamente toda a investigação, independentemente de quem quer que seja, político,
pessoas envolvidas diretamente com a alta sociedade, ou seja, houve a requisição, a Polícia Judiciária instaura o inquérito e faz todo o procedimento, e há a possibilidade do Ministério Público acompanhar as investigações, tá certo? E eu enfatizo, eu já como autoridade policial participei de operações, inclusive envolvendo políticos, tá certo? Em nenhum momento recebi nenhum tipo de retaliações, porque eu trabalho diretamente com o Poder Judiciário, trabalho diretamente com o Ministério Público nas localidades em que eu já exerci e exerço o trabalho de delegado de polícia, e não recebi nenhum tipo de represária. O que ressalto é que o Ministério Público deveria fortalecer, tá certo? E enfatizar uma importância, que é uma garantia que eles têm na Constituição, que também trouxesse para o delegado de polícia, que é a questão da inamovibilidade. Tá certo? A questão da inamovibilidade existe tanto para os membros da magistratura como também os membros do Ministério Público. E é uma questão que tem que trazer à tona e também conferir ao delegado de polícia a questão da inamovibilidade no exercício de suas ações, no exercício da sua profissão. E, querendo ou não deixa de ser uma garantia. Mas eu enfatizo, tá certo? Que é clara a questão da requisição do Ministério Público na instauração do inquérito policial, e o Ministério Público pode acompanhar o inquérito policial da melhor maneira possível, ao lado da autoridade policial, mas investigar em nenhum momento. Investigar é um atributo de competência, tá certo, da Polícia Civil, tá certo? Estudamos para isso, vivenciamos isso, a experiência das investigações anteriores vem consolidar isso, e a gente vê que é tendencioso caso o Ministério Público venha investigar. Por quê? Porque as provas estarão automaticamente comprometidas, porque a ação penal não teria nenhum tipo de empecilho de se interpor a ação penal, porque a investigação foi feita por eles, pelo Ministério Público. E aí, cadê os princípios constitucionais? Cadê as garantias? Cadê os prazos para o Ministério Público cumprir? Assim como são cobrados a polícia. Né? Só para vocês terem uma ideia, se a autoridade policial instaura um inquérito policial, esse procedimento só vai ser arquivado por solicitação do promotor de justiça e referendado pelo Poder Judiciário. Essas peças investigatórias que hoje são feitas pelo Ministério Público não se tem nenhum tipo de prazo, não se tem nenhum tipo de controle, tá certo? Não se passa pelo Poder Judiciário, são prazos indeterminados, investigações longas, tá certo? Que compromete o que foi construído pela Constituição de 88. Aí traz a nossa preocupação. Cadê o controle? Quem é que vai fiscalizar o fiscal da lei? Se o fiscal é o Ministério Público, quem é que vai fiscalizar as investigações feitas pelo Ministério Público? Cadê os prazos de cumprimento das investigações de 30 dias? Que não há nenhuma previsão legal para isso. Ou seja, vai desestruturar toda essa cadeia, e os delegados têm trazido isso à tona por questionamentos pela imprensa, tá certo? A gente não está tendo um espaço que deveria ter, a gente tem percebido isso, mas a chance que a gente tem de construir um pensamento, de dar a nossa opinião, damos, tá certo? Porque somos carreira jurídica aqui no estado da Paraíba, tá certo? Sou delegado de polícia concursado, não sou comissionado, tá certo? E estou cumprindo a lei, como determina, como reza, dentro das minhas atribuições, e eu digo para vocês, para ser delegado de polícia não é fácil, tá certo? Há uma dificuldade grande hoje em concursos públicos, tá certo? Enfatizo hoje que o estado da Paraíba deu a garantia ao delegado da carreira jurídica, somos carreiras jurídicas aqui no estado da Paraíba, e não vamos nos curvar com opiniões sem que haja o contraditório e ampla defesa por parte dos delegados, tá certo? Somos a favor da PEC da legalidade, tá certo? E a Polícia Civil não é a favor da impunidade, ao contrário. Zeramos a impunidade, buscamos resolver os crimes o mais rápido possível, dando respostas rápidas, buscando justamente que essa impunidade seja retirada da sociedade, a sociedade tenha credibilidade com a Polícia Judiciária como um todo. Estamos apresentando Paraíba em QAP, a segurança pública como você nunca viu. Atento Central em QAP. Central em QAP, adianta.